pessoal! Falar hoje sobre a origem da vida, né? Que eu já fiz esse vídeo outro dia, só que não deu certo e eu tô fazendo no mesmo dia que o outro vídeo de história ia acontecer. Então, patience, meu povo, patience. Gente, vamos lá! A origem da vida, vamos deixar de enrolar, né? De blá 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 e vamos começar aqui. A origem da vida. Como a gente viu, o Red e o Pasteur, eles provaram, gente, que não existe essa teoria da geração espontânea. É uma mentira, gente, uma farsa, não é? E que a teoria da biogênese era a teoria mais correta. Só que pensem comigo, gente. Uma Terra como uma Terra de bilhões de anos atrás, gente, né, onde não tinha nada, não tinha nenhum tipo de ser vivo, seja ele pluricelular ou unicelular. Como foi, gente, que surgiu a vida na Terra antigamente? Como foi? É uma coisa muito sinistra, ninguém consegue explicar. Até a própria ciência ainda há lacunas sobre a origem da vida, não é mesmo? Mas nos livros sempre diz, gente, que aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, não é, atrás, a Terra ela havia sido formada. A Terra era tão quente, mas tão quente, que não permitia com que nenhum ser vivo conseguisse sobreviver àquelas temperaturas. Só depois de 600 milhões de anos, não é, foi que começou a digamos que chover, né? Começou a esfriar, né? O vapor de água passou a se condensar, né? Por conta das chuvas. E também os recursos hídricos, eles fartaram a Terra durante esse período. O que aconteceu, gente, foi que em meio a tudo isso, na verdade, não em meio a tudo isso, né, gente? Porque milhões de anos atrás não existia nem o ser humano ainda. Foi no ano de 1920, gente. Dois caras surgiram para tentar explicar a origem da vida. O Oparin e o Haldane. O Oparin era russo e o Haldane era inglês, não é? Eles diziam, gente, que a atmosfera da Terra primitiva era uma atmosfera composta de metano, aquele gás comum nos pântanos, amônia, que é aquele composto, aquele elemento químico que é encontrado bastante em produtos de limpeza e cosméticos, não é? Como a tinta de cabelo, por exemplo. Tinha também o hidrogênio e o vapor de água. Aí surge uma pergunta: como foi que surgiu, gente, os elementos químicos? Disse, né, que os elementos químicos eles surgiram, gente, porque houve tanta tempestade, mas tanta tempestade, e as tempestades, no meio das tempestades ocorreram descargas elétricas, e outros dias aconteciam forte incidência de radiação solar, e aí, gente, o ar, tipo, que se combinou, gente, e aí formou os elementos químicos, não é? Que os elementos químicos, né, que dizem que foram os primeiros elementos que foram formados, eram os açúcares, proteínas e também, não é, as gorduras, que hoje a gente chama de lipídios, não é? Que são chamados de compostos orgânicos. O que aconteceu, gente, foi que em meio àquilo tudo, gente, surgiu algo muito sinistro, algo que o povo, os cientistas, né, acharam parecido com, sei lá, uma célula. Só que não era uma célula, né? É uma bactéria, como os estudos avançados indicam. Que esse ser que apareceu lá, né, na Terra primitiva, ele se dividia, sabe? Primeiro se dividia em 2, depois em 4, depois em 16, depois em 32, depois em 64, e assim sucessivamente. Aí o povo pensou que aquilo ali era uma célula, e os cientistas diziam, não é, que essa célula, suposta célula, ela tipo que reagia com outras substâncias, inclusive com as proteínas. Aquele ser vivo que acharam lá, gente, foi como se fosse a primeira célula, né? Que o pessoal achava que era célula, né? Biológica. O que aconteceu, gente, foi que em condições que a gente desconhece, surgiu a vida, né? Há aproximadamente 3 milhões de anos atrás, né? 3 milhões de anos atrás. Gente, eu não me lembro corretamente, porque eu tava lendo, tá? Eu não me lembro muito bem das datas, eu confundo. Aí surgiu uma vida, né? Em condições que a gente acha estranho, né? A gente quer lacunas nessa parte da ciência sobre a origem da vida. O que aconteceu, gente, foi que ocorreram muitas mudanças na Terra, né? Surgiram os animais, surgiram as plantas, não é? Ocorreram a movimentação dos continentes, né? O juntamento dos continentes, ou como é que pode dizer? O afastamento deles, não é? Ocorreu vulcões que começaram a entrar em erupção, não é? Além disso, meteoritos atingiram a Terra e formaram crateras enormes. Enfim, inundações, né, que inundaram a terra seca, as plantações e coisa e tal, vegetação na época, enfim. Aconteceu muita coisa, gente. E aí diz, né, que o meteorito, ele veio, né, lá do espaço, caiu sobre a Terra e extinguiu os dinossauros, não é? Essa era a teoria que os cientistas diziam.
O que aconteceu, gente, foi que de lá pra cá essas teorias vêm sendo duramente criticadas por cientistas que não concordam com o Oparin Haldane, né? Oparin Haldane, que dizem, esses cientistas, né, gente, que os primeiros seres vivos que existiram na Terra foram os seres vivos que vivem nos oceanos, né? Que vivem nas fontes hidrotermais, nas fendas hidrotermais, na verdade, que eram água, tinha uma água muito quente nessas fontes hidrotermais, por isso que o nome é hidrotermais, e também viviam em fontes, não é? Outros diziam que os seres vivos são formados a partir daqueles fragmentos de rochas que veio dos meteoritos e tal. Enfim, gente, é muita coisa pra cabeça da gente estudar, né? O nosso cérebro minúsculo estudar, né? A gente entender, né? Tudo isso, não é? E foi isso, gente, que eu tava falando. Não posso me esquecer que a história da Terra é dividida em períodos, né? Períodos que são divididos em períodos ainda menores. Passa um trava-língua, gente. Que existem vários períodos. São os éons, as eras, os períodos e as épocas, né? Que existem duas partes, parece. Existe o pré-cambriano, parece. É o nome de um tipo de éon, sei lá. Pré-cambriano, que era formado pelo Arqueano, Radiano e Proterozoico, e tinha o Radiano, que o Radiano não era informalizado, não tinha uma... Enfim, daqui a pouco a gente volta, pessoal, com o coisa, né, pelo amor de Deus, a imagem. A gente tá aí nessa coisa apocalíptica, é a ilustração da Terra primitiva ainda sem vida. Podem ser vistos vulcões em erupção e meteoritos caindo sobre a Terra, tá? Aqui, gente, é a tabelinha que mostra as divisões, né, usadas para estudar a história da vida na Terra. Aí, ó, o éon primeiro é o Fanerozoico, que ele é o maior, né? As eras, Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. Período, a gente tem Quaternário e Terciário. Aí, a época, a gente tem Holoceno, atual, Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno e Paleoceno. Sei que marmota de tanto eno é esse, não é? E aqui tem os inícios em milhões de anos, né? O Holoceno é o atual, né? 0,01. Pleistoceno 2,6. Plioceno 5,3. Mioceno 23. Oligoceno 34. Eoceno 56. Paleoceno 65. Temos a Era Mesozoica, né? Que é a mais conhecida. O Cretáceo, Jurássico, Triássico, Permiano. E a Paleozoica. Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Agora vamos pro início em milhões de anos. Aí, o Cretáceo 145. Jurássico 200. Triássico, 251, Permiano, 299, Carbonífero, 359, Devoniano, 416, Siluriano, 444, Ordoviciano, 488, Cambriano, 542. Vamos para o pré-cambriano, que eu falei pra vocês. Tem três, tem o Proterozoico, o Arqueano e o Radiano, né? Que o Proterozoico inicia em milhões de anos, é 2.500, o Arqueano 4.000 e o Radiano, que eu não sei se eu tô falando certo, e não é símbolo de matemática, tá? Pelo amor de Deus, é 4.600 anos. Próximo capítulo falará sobre a classificação dos seres vivos, critérios de classificação, o trabalho do seu Linneu, né, como ele, os arquivos da vida, a história da classificação dos seres vivos e os reinos dos seres vivos. Então, esperem porque vai ser show. Então, tchau, pessoal, e hasta luego. Daqui a pouco eu faço